Olha só, o Samuel chegou. Olá, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Neste vídeo eu pretendo falar sobre algumas reflexões que eu tive como um leitor novato. Eu não fui um mega leitor. Isso acaba sendo algo estranho como alguém que entrou na faculdade de letras. Hoje eu faço letras português e inglês e estou no segundo semestre. Eu não faço parte do perfil médio, perfil comum, que é ser um mega leitor desde criança. Eu não fui. Eu aceito isso, admito isso e conto isso para as pessoas. Eu fui criado com desenhos animados e, por consequência, eu acabei produzindo desenhos animados. Eu sempre fui muito do desenho em geral, mexi com massinha de modelar, os meus brinquedos, né, vamos assim dizer, eles eram bem andrógenos, né. Eu não gostava de brinquedos super masculinos, mas eu também não gostava de brinquedos super femininos, eu sempre estava ali no meio, né, então gostar de animais, por exemplo. Eu nasci em 2005, que foi o mesmo ano em que o YouTube foi criado, e muito do conteúdo que eu consumo foi no YouTube. Quase tudo que eu assistia era no YouTube. Eu nunca fui de ver séries, de ver filmes. Filmes eu vejo bem de vez em quando, mas séries eu praticamente não assisto. Então hoje vai ser um vídeo um pouco mais vulnerável, vamos por assim dizer, para mim, porque eu vou falar sobre algumas ideias, o que eu percebi enquanto um leitor novato. E eu acho que é bom ter esse tipo de informação, saber como é na visão de alguém que nunca teve a experiência de ler livros freneticamente, nem que seja paulatinamente. E quando eu digo que sou excêntrico, não é pra eu me achar. Muitas pessoas gostam de falar, eu sou diferente dos outros. Mas as pessoas percebem que quando falam comigo, são um pouquinho diferente. Isso tem muito a ver com a criação que eu tive, mas eu vou deixar isso para outro vídeo, porque eu não quero que este vídeo fique muito longo. Porque ultimamente eu tenho produzido uns vídeos muito longos, e este provavelmente vai ser mais um, só que eu não quero que este vídeo tenha 1 hora. Excetuando aqueles livros que eu li quando eu era bem criança mesmo, tem até uma história um pouco engraçada minha da vez que eu roubei livros do Backyardigans de um evento que ocorreu em uma escola em que eu estudava, e a minha mãe precisou se justificar porque, né, eu tinha pegado vários livros do Backyardigans sem pagar e ninguém tinha percebido. E excetuando também as leituras que a gente faz na escola porque nós somos obrigados, a primeira leitura que eu fiz foi em 2019, por vontade própria, por volição própria. O famoso Poder do Hábito. Eu li mais ou menos em janeiro de 2019. Eu acho que estava na praia. E diferente de muitos garotos, eu não fui criado também com animes, né? Eu assistia desenhos animados que eram ocidentais. E também o que produziam e publicavam na internet, no geral. E por consequência disso, eu também não fui criado com mangás. Então o fato de que eu escolhi um livro que não seja um mangá, acho que já é um pouquinho surpreendente, mas nem tanto, porque é um livro de autoajuda e muitos começam por estes livros, tentando buscar conhecimento, melhorar sua vida. E por que nós lemos? Nós lemos por várias razões. Eu leio porque eu sou curioso, porque eu busco conhecimento, busco refinar a minha personalidade, busco ter repertório, busco fugir da ignorância, penso também em estimular a minha criatividade e a minha imaginação. E com esse repertório eu posso tanto usar para conversas, quanto para produzir meus desenhos, produzir os meus vídeos e assim por diante. São várias as razões pelas quais nós temos livros e lemos livros. Só para mostrar a diversidade na leitura, porque nós lemos com vários objetivos. Eu já escrevi um texto e publiquei no meu blog sobre como nós lemos cada livro com uma visão diferente. Nós lemos buscando certos conteúdos. Alguns nós lemos mais passivamente, né? Estou aqui lendo, vou para outra página, vou aprender coisas. Mas tem outros que nós lemos pulando, né, certos detalhes, ignorando certos detalhes e focando em outros, porque nós buscamos algumas coisas em específico que nós sabemos que estão naquele livro e que o resto não será útil para nós. E o exemplo que eu tinha usado era O Príncipe. O Príncipe tem muitas informações históricas, você precisaria dedicar muito tempo só pesquisando quem é este rei, quem é este sultão, e ditando, procurando, enfim, você precisa dedicar muito tempo para compreender de forma plena o livro O Príncipe de Maquiavel. Porém, eu não fiz isso. Eu li pensando nos conselhos, né? Ou talvez fazer alguma relação com o presente, mas não muito além disso. Eu não me importo com todos aqueles reis que ele menciona. E tudo bem. Continuando, eu peguei este livro em específico aqui. Eu nem sei se posso chamar de livro, porque ele tem uma estrutura que se parece com uma revista. E aqui tem várias imagens, assim, bem
legais, né? Imagens que eu penso, nossa, dá para desenhar e aprender alguma coisa sobre o Egito Antigo. Mas por que eu estou mostrando este livro especificamente? Porque eu usei para fazer um desenho. Observei as imagens e decidi que iria desenhar o busto de Nefertiti. Um desenho assim que eu fiz. Você pode usar livros até para isso. Pegar as ilustrações, copiar, se inspirar. Livro é um universo. Você pode extrair muitas coisas de um livro. Como eu sou um leitor novato, parece que quase todo livro é bom para mim. Eu leio um livro e eu penso, que leitura legal. Às vezes tem até alguns livros que eu penso, nossa, isso foi muito bom. Mas eu sei que eu estou numa fase muito primordial, nem primordial a palavra, rudimentar. Então eu sei que daqui a uns 5 anos, 10 anos, eu vou olhar para estes livros que eu li e pensar, tá, eles não eram tão bons assim. Como eu mostrei, O Poder do Hábito eu li em 2019, mas eu só comecei a ler com mais vontade lá pelo final de 2022. E estamos em setembro de 2023. Toda vez que nós lemos um texto, nós tentamos decodificar, certo? Então, cada autor escreve à sua maneira, não existe uma forma certa de escrever. Alguns livros têm uma estrutura de prosa, outros têm uma estrutura de poesia, outros utilizam fontes maiores, outros menores. Alguns escrevem de uma maneira mais requintada, ou de maneira mais formal, ou de maneira muito informal, ou um equilíbrio entre os dois. Alguns escrevem de maneira confusa de propósito. Eu já ouvi falar que livros como este, né, O Poder do Hábito e outros que são best-sellers do New York Times, eles são escritos e traduzidos de uma maneira que você pode ler de maneira tão fluida, tão rápida que o livro acaba. Então, um livro de 200 páginas, ou melhor ainda, livros de 200 páginas podem levar tempos diferentes. Eu já li um livro de 200 páginas em que terminei em 2 dias. Tem outro que eu li de 200 páginas que levou, sei lá, uma semana. Isso tem muito a ver com o repertório. Você conhece essa pessoa, você domina esse assunto. Então, se você vai ler um livro sobre um assunto que você não domina, você vai ler mais lentamente, você vai tentar ter calma processando as informações. Se você ler rapidamente, vai ser perda de tempo. Ao olhar minha prateleira, muitos podem pensar, meu Deus, Samuel é rico. Ele começou a leitura faz, sei lá, o hábito de leitura, sei lá, há 1 ano, né, talvez menos, e já tem tudo isso de livro. Ele é rico? Não, não sou rico. Eu vou em sebos. Então, se você quer ter bastantes livros, vá a um sebo. E sebo gera um vício, que na verdade eu diria que é uma virtude, né? Mas gera um vício de querer comprar mais e mais, porque os livros são muito baratos. Ó, uma mosca. Então você chega lá e tem livros de 15 reais, por exemplo. Aí você pensa, meu Deus, o meu almoço é mais caro do que este livro, por que eu não vou comprar? E de tanto ir em sebo, eu até me surpreendo com os preços que eu encontro quando eu vou a uma livraria. Sim, os livros das livrarias são mais caros, né? Porque tem toda a questão de transportes, existem variáveis para isso, né? Existem razões para isso. Mas mesmo indo e procurando os livros mais baratos, eu ainda me assusto com os preços, sabe? Então, 30 reais. Aí eu fico pensando, mas lá no sebo... Em sebos é muito fácil encontrar clássicos. Eu vejo um clássico, eu compro, ok? Então, se vocês virem ali minha prateleira, está cheia de clássicos e muitos deles eu não li. Mas eu compro pensando, clássicos são importantes e eu vou ler em algum momento. Hoje, eu não me apego muito a traduções, a melhor capa, a melhor edição. Hoje eu não tenho muita preocupação. No futuro eu sei que vou ter. E a gente sabe que existem traduções boas, traduções ruins, mas eu compro não me importando com isso. O que importa é ter ali, é melhor ter do que não ter. É assim que eu penso. O que vocês acham que é isto? Esta cena aqui. Estes são todos os livros que não terminei. Alguns deles eu diria que estão abandonados, não pretendo continuar lendo, mas a maioria eu pretendo continuar lendo. Muitas pessoas têm medo disto. Eu não tenho. Acho que só de olhar pelos marca-páginas, vocês podem ter uma noção de que algumas leituras estão bem no começo, outras estão bem no meio e outras estão bem no final. A situação mais vergonhosa aqui é este livro. William Shakespeare, O Mercador de Veneza. Este livro é fininho, eu li quase tudo, mas eu não li uns 3 capítulos assim bem curtos. Aí eu não terminei e eu não estou com vontade de terminar muito cedo. Só para vocês terem uma noção, eu estou em cima da minha cama, né? Então tudo aqui pode cair só com um movimento. Viu?
Então aqui tem livro de conversação em inglês, estoicismo, dicas de saúde datadas, gramática, máximas, gramática, porém literalmente. Um livro do Machado de Assis que também contém contos, né? Da metade pro final tem alguns contos. Olha o tamanho desta letra. Se encontra de tudo aqui. Filosofia, pedagogia, o clássico já falei pra vocês, economia. Aqui tem um invasor, este que eu terminei. Mas eu coloquei aqui pensando em mostrar a questão dos post-its. Eu sou uma pessoa que usa muitos post-its. Como vocês podem ver, aqui tem muitos post-its. Então, com o tempo, nós percebemos que nem tudo que a gente lê é importante. Isso aqui é quando eu comecei a usar os post-its. E um dos últimos livros que eu terminei tem uma quantidade bem menor. Esta aqui é a evolução também de perceber o que é e não é importante. Quando nós começamos a ler nossos primeiros livros, pelo menos a impressão que eu tive, tudo parecia importante. Nossa, eu preciso saber desse fato. Eu preciso saber disso aqui. Agora é disso aqui. E do nome desses personagens. Mas o tempo vai passando e a gente começa a fazer as pazes com a nossa memória. Continuando. Antologia. 2 do George Orwell. Este aqui tem ensaios. Este aqui é uma distopia. História do Rio Grande do Sul. Um livro que é quase de autoajuda, mas não é. Porque é chato falar que todo livro que ensine alguma moral, alguma ética, melhorar a si mesmo, seja chamado de autoajuda. Não, nem tudo é autoajuda. Mas não vou dizer que é um gênero que está muito distante. Mais um de gramática, um de artes, com bastantes imagens. Muitas imagens, ó, bem bonitas. E outro que também é sobre artes. Isso aqui é para mostrar a disparidade de preço. Este aqui eu não lembro o preço, mas deve ter custado uns 20 reais. Se não for 20, talvez até menos, 15 reais. Enquanto este aqui, que é um livro em inglês e importado, né, ó, as imagens aqui. Este livro aqui da Camille Paglia custou 120, 130 reais. Olha que nem é traduzido este livro. Aliás, se fosse traduzido, seria mais barato. Não, livros em inglês são muito caros. E pelo menos nos sebos em que eu vou, é difícil encontrar livros em inglês. E eu faço letras português e inglês, então o que eu tive de leitura mesmo com o livro foi este. Dê uma olhada nesta bagunça. Caramba, ainda tem aqueles ali. E mesmo mostrando todos estes livros, ainda há gêneros que eu nunca li, nunca tive contato. Então, por exemplo, terror, nunca li. Muito menos aqueles que são próximos do terror, né? Que ainda há umas gradações, como por exemplo, thriller. Eu nunca li ficção científica, eu nunca li aquelas sagas, né? Que são muito famosas entre jovens, adultos, jovens, até mesmo crianças, né? Então, Harry Potter, Percy Jackson, Jogos Vorazes, estes eu também nunca li, só para mostrar o tamanho das minhas lacunas. No que tange às anotações, aos rabiscos que nós fazemos, eu prefiro usar lápis. Eu prefiro usar lápis porque eu não gosto, eu tenho fobia de caneta, eu tenho fobia de marcar texto, eu acho que suja, e às vezes eu leio alguma coisa e eu penso, talvez não tenha sido tão importante marcar isso aqui, então eu vou lá e apago. Eu acho que o lápis traz muito mais essa mobilidade. Eu acho que estas duas páginas ilustram bem como é que eu faço minhas anotações. Aqui vocês podem perceber que eu uso colchetes para marcar frases maiores. Aí se eu acho alguma parte dentro interessante, tipo, este aqui é o ponto principal, o que eu acho interessante, eu sublinho. Eu sublinho de maneira reta. Os termos que eu acho bonitos ou eu não conheço, este aqui eu já conhecia, né? Deixa eu marcar aqui direito. Destituída. Eu sabia o que essa palavra significa, mas eu vou lá e faço porque eu penso, isso aqui pode ser legal, eu posso usar num texto meu. Então, aqui eu também coloco em palavras que eu não conheço. Eu não sabia o que era uma estola ou estola, sei lá a pronúncia. Aí eu anotei aqui, é um tecido que é ornamento sacerdotal. E como eu faço muitos colchetes, existem alguns que eu priorizo mais e outros menos. Aqui eu coloquei um ponto de exclamação porque eu priorizo bastante. E na maior parte das vezes quando eu coloco um ponto de exclamação, eu coloco um post-it junto. Eu vou pegar outro post-it aqui. Também faço aqui as minhas anotações, enfim. Aqui eu faço até contas. Eu fiz uma conta bem desnecessária. Coloquei 1909 para descobrir em que época isso aqui se passava. Mas lendo mais um pouco já apareceu o número aqui. Eu juro, o meu computador é uma batata. Leva muito tempo só para abrir o Google, fazer uma pesquisa básica. Enquanto carrega aqui, agora está carregando. A minha internet discada, a minha internet
Eu estou usando aqui o Windows 3.1. Vocês conhecem o Daniel Pennack? Pois é, eu também não conheço direito. Mas ele é conhecido por elencar os 10 direitos do leitor. Eu acho que é importantíssimo conhecê-los. O primeiro é o direito de não ler. O segundo é de pular páginas. O terceiro é de não terminar um livro. O quarto é de reler. O quinto é de ler qualquer coisa. O sexto é o direito ao bovarismo. O sétimo direito é de ler em qualquer lugar. O oitavo é de ler uma frase aqui e outra ali. O nono é de ler em voz alta. E o 10º é o direito de calar. Por isso que eu consigo ler tantos livros sem receio, né? Leio, não gostei, deixo pra lá. Leio, não quero continuar agora, deixo pra lá, vou ler outra coisa. É bom ter essa flexibilidade. Enfim, como eu sou um leitor novato, eu não pretendo fazer tantas resenhas, pelo menos por enquanto. Primeiro porque fazer resenhas é uma coisa que não chama muita atenção. Você vai lá, você é uma pessoa qualquer, grava um vídeo de 20, 30 minutos. Será que isso realmente chama atenção? Alguém falando sobre um livro? No Brasil, nós somos um grupo bem pequeno de pessoas. Somos poucos que têm o hábito de leitura. E se nós excluirmos aqueles que leem por causa da faculdade ou por causa da escola, esse número fica menor ainda. Eu sinto que não tenho parâmetro e repertório suficiente para fazer uma resenha bem fundamentada e também sinto que não tenho uma opinião de peso. Quando eu desenvolver uma boa bagagem, um bom repertório, eu vou me sentir mais confortável produzindo resenhas. Eu faço uma resenha aqui e ali porque me dá vontade. Porque senão eu vou fazer uma resenha falando um monte de coisas que no fim não são tão interessantes assim, porque você pode encontrar em qualquer livro. Eu posso chegar e falar, esse livro aqui é especial por causa desta e desta razão. Mas, se eu ler mais livros de um gênero parecido, talvez eu chegue à conclusão de que esse livro aqui no fim não era tão interessante. Eu falei coisas que no fim não eram assim, uau, isso aqui é um diferencial da obra. Não, existem muitas obras que são assim, e esse autor aqui abordou de uma maneira que no fim não era tão criativa. Mas pra mim foi maravilhoso. E já tocando na questão do tempo, existe também a questão do spoiler. Nossa, você gravou um vídeo falando sobre um livro e você está botando um monte de spoilers. Porém, o spoiler, né, em português seria destruidor, né, se a gente parar pra pensar. Spoiler é o que destrói a sua experiência como leitor. Então, se eu chegar num livro e falar alguma coisa, né, algum detalhe da história, tem gente que vai falar, isso é um spoiler. Então, spoilers variam de pessoa para pessoa. Eu gostaria de fazer uma analogia com os direitos do leitor. Como nós sabemos, assim como nós vivemos hoje, nós gozamos de várias liberdades. Porém, isso não significa que nós devemos gozar delas. Aqui tem o caso de 1984, de George Orwell. Este livro aqui eu li até a página 70, mais ou menos. Eu deixei parado, pensando, vou deixar parado, vou continuar a leitura depois, mas vou ler outros livros antes. Porém, muito tempo se passou. Aí eu chego na página 70, olho e penso, quem é o personagem principal mesmo? Quem é essa pessoa aqui? Isso aqui se refere ao que mesmo? Aí eu praticamente me senti um pouco perdido na leitura. Então eu tenho receio de que eu vou precisar fazer toda a leitura de novo. Ainda bem que eu faço meus colchetes, isso pode reduzir um pouco a quantidade de conteúdo que eu leio, porque assim, eu marco que é importante, mas são gradações. O que eu penso que é importante, mas não é super importante, como os que eu marquei aqui com meus post-its, marca-páginas. Você tem direito sim de parar de ler um livro e depois retomar a leitura, mas talvez não faça tão bem. Tal como os direitos que nós temos. Você tem direito de fumar, mas não significa que você deve ficar fumando o tempo todo. Ou que você até deveria fumar. Você não deveria ficar se entupindo de álcool, você não deveria estar se entupindo de porcarias. Você tem o direito, mas você não deveria gozar destes direitos. Você tem a liberdade, mas você precisa ser consciente. Como vocês sabem, eu tenho 18 anos. E alguns dicionários não prestam para pessoas que têm 18 anos, como este aqui. Eu estive lendo um livro com isso aqui do lado e não prestava. Não prestava. Eu lia uma palavra e pensava, vou procurar um dicionário, não sei o que significa. Não encontrava aqui. Você não vai encontrar. Eu sei que essa parte do vídeo pode parecer um review de dicionários, mas eu quero falar de estrutura geral desses dicionários. Aí você pensa, ok, eu preciso de um dicionário maior. Daí eu tenho o grande dicionário Saconi. Eu adoro esse dicionário, é um dicionário muito legal. Porém, existe um defeito nesta obra. Quando nós estamos lendo um livro, nós queremos agilidade. Então, acho que para nós que temos 18 anos, 20 anos, 25 anos, sei lá,
é melhor ter um meio termo, como um destes. Um dicionário deste tamanho aqui eu acho que é bom o suficiente para quem tem mais ou menos a nossa idade. Este aqui é Silveira Bueno, mas pode ser um Luft, pode ser um Aurélio. Acho que este tamanho aqui é bom o suficiente para poder procurar rapidamente. Eu gosto do dicionário aqui porque ele também tem... Como é que eu descrevo isso aqui? Tem essas entradas, né, para a primeira letra da palavra. A palavra que eu estou procurando é com a letra P. Aí você já vai assim. Diferente deste dicionário, que você primeiro dedica tempo procurando a letra. É a letra J. D, E, ainda E, F, G, L, não, um pouquinho mais pra trás, J, encontrei o J. Ok. Agora, J-A-F. Vamos procurar aqui J-A-F. J-A-F. Isso aqui deu quase um minuto. Quase um minuto só procurando a letra. Dicionários assim são legais para conferir detalhes da palavra, alguma profundidade. Então, por isso que eu gosto de anotar, né, nos livros e fazer aquele sublinhado assim mais ondulado, para destacar a palavra e conferir depois tudo de uma vez só. Aí eu vejo ali a palavra, procuro no dicionário. Eu posso fazer isso com calma, em vez de fazer isso durante a leitura. Durante a leitura, um menorzinho, deste tamanho, um de tamanho médio, não sendo um destes. Este aqui você pode oferecer pro seu irmãozinho ou pro filho novo que você tem, sei lá, uma criança de 12, 13 anos, sei lá, talvez menos, seria interessante. E para consultar depois um destes, pode ser um Sacone, pode ser um... Qual é o nome do outro? Acho que é Aurélio mesmo, tem um que é grandão que... Nossa, eu queria muito ter. Roais, eu acho que é o Roais, isso. Tem um Roais que ele é mais ou menos desse tamanho aqui, muito legal também. Eu recomendo que vocês confiram dicionários. Dicionários são muito legais. E por que eu uso dicionários? Para ficar longe do computador e ficar longe do celular. Porque, a princípio, o melhor dicionário mesmo acaba sendo o computador. Assim, disparado. Porque você pode encontrar tudo quanto é palavra. Até mesmo aquelas palavras que são informais, aquelas palavras que são recentes. Cada vez mais surgem neologismos, isso dificulta a nossa pesquisa. Dependendo do assunto que você se aprofunda, você precisa procurar um dicionário específico a respeito disso. E você não, pelo menos na maior parte das bibliotecas, você não pode pegar um dicionário emprestado, até onde eu sei. Vou pegar um dicionário aqui emprestado, levar para casa, eu vou conferir aquelas palavras. Não, muito provavelmente não dá para fazer isso. Há também o dicionário da Academia Brasileira de Letras, que, convenhamos, não faz um trabalho tão bom assim, elencando palavras. Eu não vou falar sobre isso hoje, né, sobre o pesadelo que eles fazem com hífens, com grafias esquisitas. Talvez não seja tão interessante o que eu vou falar aqui, mas palavras mudam com o tempo. E às vezes ter um dicionário de época facilita para que você pegue a palavra, o significado daquela palavra na época. Isso se o dicionário fizer o favor de anotar palavras um pouco mais populares. Então, por exemplo, uma vez eu me surpreendi quando eu procurei a palavra anta aqui. Não me perguntem como eu descobri isso, ok? Porque nem eu sei responder. Anta. Substantivo masculino, brasileirismo, do Rio Grande do Sul, indivíduo, completem. Esperto, sabido. Como? Pra mim, anta é uma pessoa burra. E eu moro no Rio Grande do Sul. Se alguém chama você de anta aqui, você é uma pessoa burra. Aqui tem uma cidade chamada Antagorda. Se a pessoa chama você de anta gorda, é pior ainda. Então, um dicionário de época pode fazer um favor de elucidar algumas palavras que podem ser um pouco mais ambíguas. Porque, né, palavras evoluem. E eu acho interessante ter livros que têm ilustração. Existe hoje um dogma, eu diria, de rechaçar livros que possuem ilustrações. Cara, ilustrações são legais. Podem fazer os livros ficarem muito mais interessantes, podem ajudar na nossa ilustração mental. Ninguém é obrigado a saber as imagens, assim, de tudo. Enfim, eu gosto bastante desse livro aqui, imagens bastante históricas, pinturas. Muito bonito, muito bonito. Então, como vocês puderam ver, eu tenho livro de tudo quanto é tipo, porque eu acho importante saborear de tudo. Vocabulários fáceis, vocabulários difíceis. Assuntos que têm a ver com a sua área e não têm a ver com a sua área. Sempre experimentar tudo. Eu gostaria de incentivar, principalmente neste vídeo, a curiosidade. Só para dar um exemplo, Bíblia. Eu sei quase nada sobre a Bíblia. E muitos dos clássicos que você for ler vão falar sobre a Bíblia. Então, existem leituras que nós precisamos fazer primeiro. E nós precisamos aceitar isso. E também explorar algumas das maiores religiões que também existem. Mas, enfim, como muitos livros que nós lemos têm a ver com a cultura ocidental, nós precisamos se aprofundar bastante em coisas que, no fim, não eram tão interessantes assim, né, para nós.
Então, às vezes, queremos ler um livro e a gente pensa, nossa, que livro legal. Mas eu só não entendi as referências que tem a ver com o cristianismo. Aí você vive sua vida. O livro foi muito legal. Mas se você soubesse um pouco sobre a Bíblia, você aproveitaria muito mais a obra que você está gostando. Existem outros exemplos disso, vários exemplos. Então, vultos, locais, saber o nome de certas capitais. Essa é a função da escola, né? Ensinar você a ter noção desses conceitos básicos para você poder interpretar o mundo. Enfim, muito obrigado por assistir esse vídeo. Curtam, comentem, principalmente comentem. Talvez não comentem agora, mas tudo bem, eu espero. Eu preciso ter muita paciência. É o começo, aliás, o recomeço deste canal. Curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam e até o próximo vídeo. Tchau.